Vamos a Mateus capítulo 11. Tem uma parte famosa, uma das minhas prediletas na Bíblia. Preguei muitas vezes sobre esta parte, inclusive na última quarta-feira, não chegou a ser uma pregação, mas uma pequena meditação. Belíssimo que está aqui. Lá no versículo 28, dá quase vontade de dizer, pena que é o que nós não vamos pregar hoje. Mas vamos falar, como já estamos falando no começo, e no final, do famoso vinde a mim, Mateus 11, 28, não é? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, um convite universal do Senhor Jesus Cristo. Só que, como eu disse, nós não vamos falar sobre este convite hoje, a não ser no finalzinho da pregação, porque nós vamos falar de um aspecto oposto, a outra face da moeda, dentro do plano de Deus, convidar as pessoas para virem até Ele, e agora o próprio Deus entre os homens, Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, vinde a mim, venham para mim, mostrando, obviamente, o tamanho da importância, da responsabilidade do homem, do ser humano, de atender este convite. O outro lado da moeda é que isso não está completamente ao sabor do gosto, do bom humor, da boa vontade, da disposição do ser humano. E se há uma parte bem fraquinha no processo da decisão, ou no processo da salvação, melhor dizendo, este aspecto é exatamente o humano. Mas por fraquinho não quer dizer inexistente. Tanto que Jesus termina o que ele vai dizer aqui, até o versículo 27, com o convite. E a Bíblia está, do jeito que a Bíblia está cheia de passagens sobre este aspecto que Jesus vai falar nos versículos 25 a 27, nós vamos já ver, há também o outro aspecto que é a responsabilidade do ser humano de reagir ao convite de Deus. Mas, já falei, eu tinha que falar sobre essa questão humana, tocarei no final de novo, e vamos logo ao versículo 25. Mateus 11, 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu servo tenha liberdade para expressá-la e explicá-la. E isso é de só menos importância comparado com a decisão do teu Espírito de mexer nos corações ou não, como consequência desta pregação. Isso é contigo. Mas que nós oramos pelas conversões, oramos. E nós oramos também que no caso, a nossa pregação aqui é até o foco principal, que é o benefício de nós crentes sabermos dessas verdades aqui. Elas são práticas, elas não são só teóricas, não é teologia pura isso aqui, mas tem lições muito valiosas para nós crentes. Pois é o que eu te peço, o bem dos crentes e o bem daqueles que precisam ser crentes. É para o bem deles que eu te peço e para a tua glória e do Senhor Jesus Cristo.
Amém. Mateus registra, então, aqui uma oração de Jesus ao Pai, obviamente feita em voz alta, porque ele pôde ouvir e anotar. E cheia de verdades, como eu disse, muito, muito valiosas para nós crentes. No versículo, então vamos ver alguns ensinos. Primeiro, todos no versículo 25, depois vamos para o 26 e para o 27. Jesus louva a Deus pelo que ele fez, Deus Pai, pelo que ele fez com outras pessoas. Exclamou Jesus: graças te dou ao Pai do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e tal. Então, Jesus se dirige ao Pai para tratar de terceiros. Vamos já ver quem é. Já disse aqui, os pequeninos. Jesus vai ao Pai por causa desses chamados pequeninos. Então, é uma maneira de Jesus Cristo mostrar o interesse, a preocupação, o valor que ele dá a esses tais pequeninos, a ponto de ele louvar a Deus por isso e creditar a Deus a atenção que ele deu a esses pequeninos. Eu estou falando aqui de que Cristo louva ao Pai por isso e tal. Você poderia estar usando o mesmo verbo que está aqui, graças te dou ao Pai, né? Então eu poderia dizer que Jesus está agradecendo ao Pai, mas não é literalmente. No grego, o verbo aqui não é agradecer, não. O verbo aqui é reconhecer algo como sendo verdadeiro e, por isso, gostar daquilo, exaltar aquilo como sendo de reconhecimento da pessoa que é verdadeiro. A palavra no grego lá é homologar, que nós temos no nosso português, geralmente usado para órgãos de governo que homologam alguma empresa para funcionar, coisa assim. O que é isso? É reconhecer que está ok, reconhecer que está de acordo com o que é para ser, então dá autorização, algo altamente positivo. Então, no caso aqui, Cristo é como se dissesse: eu reconheço para todo mundo ver, eu confesso para todo mundo ouvir, eu te louvo por causa disso. Claro que podemos dizer que está incluído aqui um agradecimento, mas não deixa de ser uma espécie de uma interpretação, o sentido de agradecer. A nossa tendência é agradecer ou louvar a Deus, ou exaltar a Deus por coisas que nos tocam. Nos tocam. Obrigado por isso que tu me deste. Eu te louvo pelo que tu fizeste com o meu filho, com o meu caso, com a minha situação. E nós estamos ligadíssimos em nós mesmos ao nos dirigirmos a Deus, pedindo, agradecendo, louvando. Tudo bem com isto. Tudo bem com isto. Altamente saudável. Mas aqui é uma boa oportunidade para nós vermos que é bom nos exercitarmos também a orar, agradecer, louvar a Deus por coisas que Ele concede ou deu a outros. Não somente a nós mesmos, mostrando a Deus que nós temos interesse em outros, como Jesus aqui mostrou interesse nos pequeninos, a ponto de se dirigir ao Pai por causa dos pequeninos. E quando eu digo com relação a outros, não estou falando só do pai, da mãe, do filho, da filha, é quase como se fosse nós mesmos, né? De tão queridos que são e tão próximos a nós, embora sejam outras pessoas, sem dúvida, e é válido. Mas eu quero me referir a outros mesmo, de uma maneira mais aberta, mais geral,
até pessoas que a gente nem conhece, interceder junto a Deus por outras pessoas, louvando, agradecendo o que for. Aliás, pensando que uma lista das coisas pelas quais você louvor a Deus, agradecendo, exaltando, ultimamente, seria bem reveladora. Deve estar anotado no céu em algum lugar, e eu não tenho acesso, mas deve ter em algum lugar. O que o fulano, qual foi o conteúdo das orações dele no último semestre? Pelo que ele se dirigiu a Deus? Agradecendo, louvando. Pelo quê? Por quem? Mostrando que o coração dele estava ligado em quem? Pense nisso. Porque eu disse que eu não tenho acesso a essa informação, nem nós, né? Mas você, dependendo um pouco da sua memória, talvez, mas você tem condições de saber mais ou menos o seu caso. Pois verifique pelo que você tem orado a Deus, no mínimo daqui para frente. Pronto, no mínimo. Amanhã você está orando a Deus, hoje, antes de dormir, vou orar pelo quê? Agradecer pelo quê? Louvar pelo quê? Pode se incluir abundantemente, como falei, mas não deixe as outras pessoas de fora, não. O mundo não gira em redor de você, não. Segunda lição é que Jesus qualifica o Pai. Nesta oração, em particular, Jesus chamou o Pai de quê? De alguma coisa que ele deu uma qualificação. Pai, Senhor do céu e da terra. Eu não vou discorrer sobre o fato de Deus ser Senhor do céu e da terra, ser o Criador e tudo mais. Eu estou mais interessado em mostrar que Jesus falou de algo do Pai na oração dele, e no caso, em alta voz. O Pai precisava ouvir de Jesus que ele, o Pai, era Senhor do céu e da terra? Claro que não. Então, por que Jesus disse? Falar bonito diante das pessoas? Não. Então, ele falou porque quis falar? Tanto fazia falar ou não? Não, absolutamente. Eu tentei me exigir um pouco e 3 motivos eu encontrei aqui, válidos, porque agradava ao Pai ouvir. Deus gosta de receber louvor, de ser adorado. Veja os Salmos, em especial. Você pode ver a Bíblia toda. Mas Deus gosta de ser adorado, de ser reconhecido, de receber crédito pelas coisas que ele fez. E quais são as coisas que ele fez? Tudo. Criou tudo. Então, Cristo vai já falar da soberania dele, então já vai preparando assim. É muito apropriado que quem é soberano tenha criado tudo, ou o contrário, quem criou todas as coisas, que tenha soberania sobre essas coisas. Faz parte inerente. Então, porque Deus gosta. Você não precisa dizer para ele, Senhor bondoso, Senhor de misericórdia. Não precisa dizer para ele sabe, mas ele gosta de ouvir. Então, num certo sentido, precisa. Segundo, porque é normal alguém gostar de falar dos valores das pessoas que amam. Já viu o pai falando do filho? O filho falando do pai? Quando se dão bem, né? Um bom amigo do seu companheiro. É gostoso falar coisas boas das pessoas que nós amamos. Isso nos dá prazer. Isso vem de dentro. Pois Jesus, com certeza, falou com naturalidade tão grande que o Pai é Senhor do céu e da terra. Então, espero que seja agradável para você, que você, quando você menos esperar, está chamando Deus de misericordioso. Está chamando Deus de onipresente. Está chamando Deus de paciente.
sem nem perceber. Aliás, é uma maneira interessante de observar a comunhão que você tem com o Pai Celeste. Se sai de dentro de você coisas assim para Ele, mesmo que não precise, dizendo para Ele. E, obviamente, Jesus queria ensinar também para quem estivesse ouvindo aquela oração, e não só quem estivesse ouvindo, mas olha nós aqui falando 2000 anos depois de um atributo do Pai. Eu temo estar certo em afirmar que as orações de hoje são bem rápidas. Talvez tanto quanto superficiais, pelo próprio estilo de vida hoje, o tempo, as necessidades, as obrigações, as demandas, que isso tudo implica em modéstia espiritual, não muito interesse nas coisas do alto, e uma relação com Deus muitíssimo aquém do que poderia ser, deveria ser. Mas, seja como for o seu caso, deixa eu te perguntar se você investe tempo nas suas orações, se um pedacinho delas, ou um pedaço razoável, ou um pedação, falando das virtudes dele. Aliás, uma experiência interessante seria você um dia dizer, eu vou orar hoje só falando das virtudes de Deus, ponto. Ó Deus, soberano, magnífico, e dizendo, mas sentindo aquilo, claro, não vai decorar feito um papagaio, mas é dizendo, e no fim dizendo, amém, em nome de Jesus, amém, Senhor, agora eu tenho que ir. Está encerrada a oração. É óbvio que essa oração vai ser muito agradável a Deus, sem um pedido, talvez sem um agradecimento. Simplesmente, para mim, eu estou convencido, no meu caso, eu não sou meu vizinho acha ou não acha, ou meu pai, minha mãe, eu não sei, eu estou convencido de que tu és um Deus bom. E explica para ele porque que ele é bom. E a tua misericórdia, Senhor, a tua misericórdia. Cuidado, não vai passar a manhã toda orando, hein? Porque falar das virtudes de Deus e ainda explicar para ele deve ser uma delícia. Mas nós não temos tempo. Porque dá para tirar 10 minutos por dia para orar. E olha lá, porque sabe como é? Tem 1000 coisas. Ai, como a gente perde com isso. E ver se você tem prazer em fazer isso. Terceira. Então, Jesus louva a Deus por causa de outras pessoas. Segundo, Jesus qualifica o Pai de alguma forma, neste caso aqui, de Senhor do céu e da terra. Terceira, as verdades celestiais só são compreendidas por pessoas que Deus capacita. Te louvo, ó Pai, ou graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Deus capacitou revelou, abriu a mente para uns e ocultou, fechou. E essa é uma parte difícil das Escrituras. Mas, como eu disse, é um lado da moeda. Na questão do que Deus gostaria de saber que o homem soubesse da salvação humana. Estamos agora bem focalizados neste lado da moeda, da soberania de Deus. Depois é que ele emenda com aquele convite espetacular, mostrando o outro lado da moeda. Mas agora vamos nos concentrar nesse, onde Jesus se concentra. E é interessante que antes de fazer o belíssimo convite, ele diz essas coisas difíceis até de aceitar. Mas é algo muito, muito bem alicerçado nas Escrituras, muito bem explicado. Logo adiante, em Mateus 13, quando perguntaram a Jesus, no versículo 10, por que o Senhor fala através de parábolas?
reino dos céus é semelhante a isso, semelhante àquilo, e conta uma história, conta algumas difíceis de serem compreendidas. Até hoje, 2000 anos depois, os teólogos, os estudiosos discutem ali, não, acho que ele quis dizer isso, não, essa palavra é assim. Até hoje. E isso é algo meio estranho. Quando eu me converti, comecei a estudar as escrituras, eu pensava, puxa, devia ser o contrário. Devia ser o mais claro possível. Um professor gosta de dar aula o mais claramente possível. Mas a gente encontra algo na Bíblia meio diferente quanto a essa noção. Também estamos falando de um Deus soberano. Estamos falando de coisas humanas e coisas da nossa esfera. Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios dos reinos de Deus, mas àqueles não lhes é isso concedido. É óbvio que aqui ele faz uma divisão. Ele fala dos discípulos dele e fala dos outros que não são. Acho bonito a clareza com que ele diz, no caso, e a franqueza com que ele diz. Franco. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eu não vou poder investir aqui o tempo em cada frase dessa, porque eu tenho meu rumo aqui. Mas é evidente que fala aqui o que tem é algo de abertura às coisas de Deus. E o que não tem, não é aberto às coisas de Deus. E ele diz assim, até os que são bem pouquinho abertos, bem pouquinho, Deus tira, que ele quer muito aberto. Então, ao outro lado. Ele está vendo, com a sabedoria dele e com a visão dele, que a gente não entende bem, que alguns corações são abertos, outros não são, ou estão razoavelmente predispostos a investir mais nesse Deus, em conhecer um pouco mais desse Deus. E os outros são fechados. Quer pular, pode abrir um pouquinho, aí o próprio Deus acaba de fechar. É o que está escrito. Até o que ele tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Agora responde a pergunta. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. Olha o outro lado da moeda. Olha o aspecto humano, a receptividade do coração, como é importantíssimo a Deus. O coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Não querem isso. Tem má vontade para com as coisas de Deus. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque, em verdade, vos digo que muitos profetas injustos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então, é o mesmo princípio aqui, embora eu poderia explicar mais coisas. Lá em Lucas, capítulo 24, nos versículos 44, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava, isso aqui quando ele apareceu aos 2 discípulos no caminho de Emaús, depois da ressurreição dele. Não vou explicar todo o contexto. Então, ele explicou para eles muitas coisas enquanto eles iam andando no caminho. As palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Cristo abriu o entendimento deles. Que coisa. E eram discípulos de Cristo já. Mas foi dado a eles mais condição para entenderem.
João 14, 26 diz: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O salmista diz: desvenda os meus olhos, lá em Salmo 119, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvenda, ele reconhece. Tem que haver uma intervenção divina para que eu entenda as coisas do alto. Então, não depende, basicamente, da capacidade intelectual de alguém entender as coisas do alto. Isso, reconheço, fere um bocado o orgulho humano, a arrogância. E talvez o que mais causa estranheza, como eu disse, quando eu me converti e comecei a estudar mais as Escrituras, e que eu achei isso meio estranho. Quando eu me converti, eu contava no processo da conversão, eu não sei traçar uma linha exata entre uma coisa e outra, mas eu fui mexido com isso aqui. Arrogante, o jeito que eu era, não depende de mim, né? Então, como é que fica isso? Então, tem que abrir minha mente para entender isso. Eu não sou o tal, não sou inteligente, sempre ouço. E achei esquisito. Mas é o que está lá. E isso humilha a arrogância humana. E é ótimo. E logo, logo, o Espírito Santo me convenceu que não poderia ser de outra forma, não teria sentido nenhum ser de outra maneira. E quando eu comecei a pregar, logo que eu estava pregando 2, 3 anos depois da minha conversão, já comecei a usar fartamente a verdade de que Deus é soberano e que Ele humilha a arrogância humana. E não é por acaso, não. E o orgulho das pessoas é de propósito e altamente benéfico. Que Deus, esquisito, gosta de humilhar as pessoas. Ele mesmo não manda que ninguém humilhe os outros, para a gente ser humilde, ele mesmo gosta de humilhar os outros. Não é assim que a gente faz uma análise, não. É um Deus soberano, puro, Senhor do céu e da terra, todo-poderoso. Esse pode fazer o que bem entende e dentro de uma retidão infinita que faz parte da pessoa dele. Retidão, justiça, pureza, amor, tudo. Então, se ele humilha um miserável de um ser humano arrogante, é porque é bom para aquele miserável entender que ele vai para o inferno naquela arrogânciazinha de mosquito. O homem pensa que é grande coisa, porque tem algum dinheirinho guardado, alguma inteligência na cachola. Quer entender as coisas do alto? Peça sabedoria a Deus. Peça entendimento. Mas peça, implore. 4ª lição. Deus aplica um princípio geral para dar ou não dar essa capacitação. Será que tem algum princípio que Deus usa? Algum critério? Tem. Ele nega aos sábios e concede aos pequeninos. Que critério? Critério. Vamos a 1 Coríntios, que Paulo nos ajuda complementando um pouco isso ainda. 1 Coríntios 1, versículo 26 em diante, diz assim: irmãos, a mesma coisa que Cristo está dizendo, reparai, pois, na vossa vocação ou na nossa chamada, examine a sua chamada, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, eu tenho cuidado de dizer, né? Segundo a carne, segundo a sabedoria humana, filosofia. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Então ele falou aqui de sábio humano, de poder e de nobreza, sangue azul.
Pelo contrário, e ele que enfatiza o oposto, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. E o 29, Paulo explica por quê. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Eu passei no vestibular porque eu estudei muito e porque eu sou muito inteligente. Por isso tirei primeiro lugar. E me mostrei melhor do que todos. Dizer o quê? Fulano aqui é prêmio Nobel de Física. Não dá. Ele vai dizer, eu estou na nata da inteligência humana, desta geração que está viva. Eu, prêmio Nobel de Física, tem um punhadinho vivos. Tem jeito. Mas, aqui engancha, aqui para. Ninguém vai se gloriar na presença de Deus, que chegou até Deus, conseguiu ser aceito, a pessoa toda pecadora, desde que nasceu, conseguiu ser aceita por um Deus santo, que não admite pecado, mas a pessoa é tão inteligente, ou tão jeitosa, ou tão importante, ou de um sangue tão nobre, que ele deu um jeito. E aqui estou eu no céu. Aqui eu. Rapaz, como é que tu conseguiste? Como é que você conseguiu? Só faz rir, conclua. Pronto. Não. Ninguém, é o que Paulo diz aqui, com gosto. Ninguém vai chegar na presença de Deus. Einstein, nem pense. Os grandes reis dos quais nós falamos o tempo todo, os Napoleões, os Alexandres, nenhum vai chegar na frente de Deus e dizer, eu estou aqui porque eu consegui de alguma forma. Meus bilhões valeram alguma coisa, diriam os donos dos Google e dos Facebooks de hoje. Nenhum. Você está aqui porque Deus chamou. Isso não tem nada a ver com nada seu. Voltemos para o nosso Mateus 11, como eu disse, Paulo ia nos ajudar, que na realidade é um complemento até mais detalhado do que Cristo disse. Então, em resumo, o critério é Deus nega a sábios, usando as palavras lá de Paulo e daqui, instruídos, entendidos, poderosos, de nobre nascimento. Pronto, ele nega. Em termos modernos, vamos lá, para os cientistas geniais, para as mentes brilhantes, para os filósofos influentes, celebridades, chefes de Estado, bilionários, são os termos modernos que nós temos hoje para essa turma. Pois é. E o contrário, usando a expressão de Paulo, ao contrário, né? Jesus não usou, mas Paulo usou, eu vou usar aqui. Ao contrário, ele consegue a pequeninos, usando a expressão de Cristo aqui, e usando expressões de Paulo, lá que nós lemos, coisas loucas deste mundo, fracas, humildes, desprezadas, e chegou ao ponto de dizer as que não são. Aí foi o máximo, as que não são nada, ele faz ser alguma coisa. E as que são, ele reduz a nada. Pronto, acabou-se. Como o nosso texto é Mateus 11, eu vou explicar só o termo pequeninos, que Jesus usou, que literalmente é sem o poder da fala. Aí depois adquiriu o sentido, diz os entendidos na língua, de criancinha. Aí depois, metaforicamente, passou a ter o sentido de simples, inexperiente nas coisas da mente, pouco versado nas coisas da mente, que confia facilmente, simples, ou simplices, como
A Bíblia usa no português essa palavra, né? Nós sermos simples como as pombas. Então, aqui, em contraste com os sábios do mundo, pensadores que confiam muito na mente, Jesus coloca os pequeninos. Em termos modernos, eu diria, pessoas comuns. Pessoas do povo, incluindo os pobres, incluindo os curtos de inteligência, os explorados, os desprezados, ingênuos, analfabetos. Um grupo que nós podemos imaginar hoje, usando nossos termos atuais, para significar isso. Simplesmente isto. Nada de brilhantismo, nada de acima dos outros. Gente comum. Isso aqui não é uma regra, como a lei da gravidade na Terra, 9,8 metros por segundo ao quadrado, que se fosse 9,7, o que ia cair de prédio, se alterasse isso, qualquer lei física fixa que Deus estabeleceu para o universo, e a mais próxima de nós, acho que a que mais a gente lida no dia a dia é a lei da gravidade, né, que não pode haver exceção. Se houver exceção, o mundo fisicamente se deteriora. O ser humano conseguiu criar algumas situações sem gravidade e tal. A gente sabe disso, astronautas e tal. Mas no dia a dia aqui não funciona, porque o mundo foi feito contando com ela. Isso aqui não é uma lei assim, tão rigidamente fixa, mas um princípio geral. O que é que eu quero dizer com isso? Não significa que não há um sábio, um milionário, um poderoso convertido. Não, sabemos que há ricos, salvos. A Bíblia tem vários exemplos. Abraão se tornou rico. E nem significa que todos os pobres, os desprezados, os simples, as pessoas comuns serão salvas. E muito menos que ser pobre, não ter muita inteligência, ou não ser muito dotado disso, daquilo, que isso é uma virtude e que isso conquista, de alguma maneira, alguma posição com Deus. Nada a ver. Claro que não está tudo isso aqui no texto, mas poderíamos facilmente provar pelas próprias Escrituras isto, e eu acho que é necessário nós chamarmos a atenção disso. Mas que é um princípio geral, claro, dito por Jesus Cristo, eu ia dizer confirmado por Paulo, não vou nem usar, porque Jesus não precisa de confirmação de ninguém, mas repetido por Paulo. Então, é claro, é um princípio. E basta olhar ao redor. Basta olhar ao redor para nós verificarmos a veracidade desse princípio, que também não precisaríamos verificar, não. Basta Deus dizer, mas é gostoso, né? Quando Deus diz, e nós podemos, puxa, olha só, é mesmo. É gostoso, não tem como negar. Lições práticas disso aqui. Dê menos importância humana a alguém que é destaque, ou celebridade, ou importante demais. Dê menos importância a isso. Deixe de lamentar, porque os poderosos não são crentes. Ah, se o fulano, com 1 milhão de seguidores na rede, se convertesse, como ia ser espetacular para o Evangelho. Ah, se o presidente mais famoso do mundo, mais poderoso, se convertesse, o terrorista mais terrível se convertesse, puxa, como o Evangelho ia ganhar, como Cristo seria mais exaltado. Pensa assim, não. Por um aspecto, não é assim, não. Não se converte porque Deus não quer. Ele não chamou. Está escrito aqui, ele não chama porque ele não quer chamar. Isso não significa que isso vai nos desanimar a pregar o Evangelho, que é uma obrigação que independe do que se passa aqui na soberania de Deus, do fato de Deus chamar um, não chamar outro. Tá? Nós temos a obrigação de pregar e orar pelas autoridades.
Inclusive, lá a oração que mais fala é que nós tenhamos vida mansa e tranquila, para que elas se comportem de uma maneira que nós tenhamos uma vida confortável e agradável. Nós, seres humanos, debaixo da autoridade deles. Não é bem pela conversão deles, mas tudo bem, podemos orar, devemos pela conversão das pessoas, sim, inclusive dos grandes, dos poderosos, sem problema. Mas nunca achando que é uma pena que o fulano não seja salvo. Não é pena coisa nenhuma que quem não é salvo não seja salvo. Se fosse pena, Deus fez uma coisa que não era o ideal, não era o melhor. Isso é impossível. Então, faça o seguinte, agradeça a Deus. Eu disse que tem valores práticos, pois agradeça a Deus. Senhor, eu fui incluído entre os pequeninos. Você, crente, eu fui incluído. Por quê? Bom, inteligência não é, porque já disse que não tem nada a ver. Riqueza, fama, isso. Não é porque ele quis mesmo. Ah, agora vai. Porque ele quis. Vamos já chegar lá. Que é o próximo ponto. Versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Porque alguém poderia perguntar, peraí, esse princípio geral não está meio esquisito, não? Meio injusto? Com que base Deus estabeleceu esse princípio? Eu vou negar essas coisas para os grandes, poderosos, sábios. E eu vou revelar para os pequeninos. Por quê? Qual é a base que Deus tem para isso? Isso é justo? Repito. Esse é o tipo da pergunta que não fica sem resposta na Bíblia. E é uma resposta claríssima. E que, mais uma vez, esmaga a arrogância humana. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Curioso é que não é nem assim foi a tua sabedoria, o teu conhecimento profundo. Não. Claro que também foi. Mas o que Jesus chama a atenção aqui é que foi do teu agrado. Ele gostou de fazer exatamente desta forma. Olha, quem conhece a Bíblia e não crê na absoluta e total soberania de Deus, acho que não entendeu a Bíblia, não. Pode conhecer bem, mas não entendeu. Ele decide quem será salvo e quem não será. Mais uma vez, Paulo nos ajudando aqui, dessa vez em Romanos capítulo 9, versículo 14, quando ele diz: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, 1.500 e 1.400 anos antes de Cristo vir ao mundo, eu terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei, eu vou me compadecer de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende, aí é Paulo explicando, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, Paulo, retoma a palavra de novo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. E essa sabedoria, então, voltando, inclui conceder entendimento espiritual a uns e negar a outros. Eu acho que nós, crentes, seríamos bem menos inquietos, menos inconformados, menos angustiados se levássemos mais a sério a soberania de Deus. Conforme a Bíblia ensina, e você sabe, e eu sei. Mas nós somos fraquinhos, muitas vezes, na fé.
queremos tomar de vez em quando. Senhor, me empresta aqui a direção, ver se eu faço uma curva ali. Está na hora de frear, de acelerar. De vez em quando a gente quer compartilhar com Deus a direção das coisas, da vida do seu filho, da sua mulher, do seu marido, das pessoas, das coisas, dos seus negócios. Senhor, só um minutinho. Não vai. Então, nossa vida, mais uma coisa prática que eu disse, que tem valores práticos. Isso aqui não é só teoria sobre oração e sobre Deus, teoricamente, para a gente conhecer teologia melhor e tal. Não, mas é prático. O crente seria muito menos angustiado se levasse isso mais a sério, que a soberania dele, dizer, quer saber de uma coisa? Não depende de quem corre nem de quem quer, é Deus usar a misericórdia dele e a sabedoria dele e os critérios dele, deixa Deus resolver isto. Agora, nós somos bons de dizer isso. Pode ir nos WhatsApp. Está cheio, todo mundo sabe disso, Deus está no controle, e tal, e tal. Talvez 80% das suas inquietações é exatamente porque você não crê o suficiente na magnitude que é para conhecer e crer e acreditar e levar a sério exatamente aquilo que você está dizendo e discando lá, digitando. Deus está no controle. E por que essa angústia? Aí você responde a si próprio. Quero ir em frente e encerrar. Versículo 27, nós vemos aqui um conhecimento mútuo e exclusivo entre o Pai Celeste e o Filho. Coisa linda. 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Vamos parar aqui. Esse conhecimento é tão absoluto que Cristo diz, eu e o Pai somos um, em outra passagem. É uma verdade que está acima da nossa compreensão, mas é crucial para uma fé saudável no Deus triuno, o que a Bíblia ensina sobre isso. E aqui é interessante, nós vemos o Filho falando de uma intimidade tal com o Pai, que mostra um conhecimento total do Pai. Aí a gente pensa assim, só sendo Deus, esse Filho, para conhecer dessa forma o Pai. Pois não. É exatamente o que a Bíblia ensina desse Filho, é que ele é Deus. Assim não poderia nunca, seria algo impensável um ser humano dizer alguma coisa dessa e somente humano, porque ele era ser humano também. É o grande mistério da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu termino com duas palavras. Aqui o crente bem poderia dizer, que pena, eu queria ter um pouquinho do conhecimento que o filho tem do pai. Um conhecimento desta qualidade, desta excelência. E eu vou dizer para você, você pode ter e deve ter, não igual. Mas lembre-se, o filho é humano, e naquilo que ele é humano, e que o conhecimento que ele tem do pai, que é acreditado à natureza humana de Cristo, você pode ter. E não é pouca coisa, não. O conhecimento divino, o tamanho do conhecimento que o Filho tem do Pai, no aspecto da divindade de Cristo, não. Mas no que o ser humano pode, com a ajuda potente do Deus, Jesus Cristo, que ajuda a nossa natureza humana a entender, conhecer, ter intimidade com esse Pai, até o ponto que Ele próprio conheceu e conhece como humano, da maneira como eu entendo, meus irmãos, as Escrituras, está aberto o caminho. É só você procurar e seguir.
e levar a sério um objetivo desse, que é algo muito mais profundo do que talvez você possa imaginar em primeira vista. Eu acho que eu vou ter o mesmo conhecimento, pelo menos humano, e tem que ser humano, né, que Cristo teve do Pai, eu vou querer também. Vou ler a Bíblia meia hora por dia e tal. Não. Vai incluir ler a Bíblia e tal, é claro, mas é muito mais forte, é muito mais. As decisões que você tem que fazer, as opções, a forma de você dirigir os seus pensamentos e colocar o seu coração e seus desejos, seus planos, tem que ser muito mais aperfeiçoados. Mas eu quero, dentro da primeira palavra ainda, eu parei bem no meio do versículo 27, quando ele disse, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Aí eu parei, mas tem um restinho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, nós temos um conhecimento do Pai, porque o Pai escolheu nos transmitir, o Filho decidiu nos revelar sobre o Pai. Veja o que tem de interação divina aí dentro disso tudo, gente. A gente nem entende direito o que se passa aqui neste meio aqui. Mas, às vezes, como ele fala que Deus resolveu revelar aos pequeninos, aí ele, Cristo, resolve quem ele vai revelar sobre o Pai, interligado. E os dois, Pai e Filho, enviam o Espírito Santo para nos ensinar de tudo o que Cristo diz, porque ele não está aqui mais conosco. Aí entrou a terceira pessoa da Trindade, as três pessoas da Trindade, o Deus triuno total, dedicado a nos revelar coisas desse Deus, a nos ensinar. É muito mais forte o que Cristo promete a nós crentes, em termos de obtenção de conhecimento e de comunhão com Deus, conhecimento da pessoa de Deus, do que nós imaginamos nesse dia a dia. Para muitos crentes não passa de uma religião meio diferente aí, que agora eu adotei, agora eu sou evangélico e tal. Dá assim uma pena muito grande, porque é tão além disto. Então, o crente tem a capacidade, sim, de ter, na essência, um conhecimento de Deus comparável com o conhecimento que o próprio Filho tem do Pai, no aspecto humano do Filho. E do fundo do coração do crente, espero que venha a oração, o desejo do tipo, meu Pai Celeste, não pare de transmitir à minha alma mais e mais o conhecimento que o teu Filho tem de ti. Porque que eu já fui escolhido por ti entre os pequeninos para ser revelada a tua palavra, já foi. Eu sei que já sou. Que eu fui escolhido pelo Filho para ele revelar sobre a tua pessoa, eu sei. Que receberia o Espírito Santo aquele para quem tu, Pai, e o teu Filho mandaria para nos ensinar todas as coisas, e lembrar o que Cristo falou, já se consumiu em mim, já consumou em mim, eu já tenho o teu Espírito Santo. Mas me ajuda a colocar tudo isso para funcionar, colocar em prática. Aí, neste ponto, quando Jesus fala de uma maneira até dura, forte, franca, sobre a soberania do Pai, e que Ele é que revela quem Ele quer, o Pai e o Filho, tudo está na vontade do Pai. Aí Jesus Cristo, em vez de assim, então, vão para as suas casas e vão orar lá noite e dia, pedir a Deus para revelar isso para vocês. Pedir a Deus para que eu tenha vontade de revelar o Pai para vocês. Fique aí torcendo. Me peçam, me agradem. Estão despedidos. É exatamente aí que ele vem com... É algo impressionante, que parece até um contrassenso.
Depois de falar na soberania absoluta do Pai em tudo, Senhor do céu e da terra, incluindo até o que revela no coração, para alguém aceitar ou não a palavra de Deus e se converter ou não, ele diz: vinde a mim, vocês todos que estáis cansados e sobrecarregados. Venha! Mas não é o Senhor que determina quem vai e quem não vai. Eu estou lhe convidando, meu amigo. Você vem ou não vem? Olhando para os seus olhos. Ninguém pode chegar no céu. Eu fiquei muito desestimulado. Desde o dia que eu li Mateus 11, 25 a 27, Senhor Jesus Cristo, antes de ir para o inferno, eu sei que vou bater lá mesmo, mas antes de chegar lá, deixa eu te dizer que a tua própria palavra contribuiu para isso. Como? Quando eu li Mateus 11, 25 e 27, e complementado por Paulo lá em 1 Coríntios e tal, e eu li que tu é que escolhes, Deus é que escolhe, que chama, se não chamar, não vem, e tudo. Depois daquilo eu digo, bom, então não depende coisa nenhuma de mim, eu me aquietei. E fiquei esperando. Ou sou chamado, ou não sou chamado. Ou sou convocado, ou não sou convocado. E fiquei esperando. Aí vivi 10 anos de espera, 20, 30, 40, 50. Senhor, morri. Estou aqui e não aconteceu nada. Não fui chamado. Vou para o inferno, não vou? Vai. Mas não me responsabilize, não. Porque você leu Mateus 11, 28? Li. Eu estava brincando com aquele convite? Você se lembra que eu lhe convidei para vir a mim, para me conhecer, para que eu tirasse o seu jugo, o peso do seu pecado sobre você, e colocasse o meu jugo sobre você, suave, leve, agradável. Eu que sou manso e humilde de coração, e você servindo a um diabo malvado, perverso, a uma carne pecadora, miserável, depravada, e eu lhe propus trocar de jugo, trocar de poderio, ofereci o meu poder gracioso. Não foi. Essas alturas, o pecador lá já está... E não foi só Mateus 11, 28, não. Você sabe a quantidade de passagens que a minha palavra traz, que você vem querer dizer que a minha palavra é culpada pela sua perdição. Culpado pela sua perdição é o seu pecado, a sua dureza, a sua impenitência, o seu orgulho, a sua vaidade, o seu amor às coisas do mundo, ao seu dinheiro, à sensualidade e tudo mais. Não venha com essa para mim, porque eu lhe ofereci, eu morri para você poder ter aceito aquele convite, meu amigo. E eu sei o que eu sofri para você poder ter aceito. E foi um convite feito de boa fé. Mas se eu era eleito, não eleito, não me vem ensinar sobre eleição. Se eu convidei, está convidado e é um convite honesto. Se você não entende onde é que entra exatamente a minha soberania com a sua responsabilidade, não é problema seu. Você não vai entender nunca, é meu. Mas sabe o que é? Você não acreditou, achou que eu era injusto e passou a vida dizendo que eu sou injusto. E não se dobrou a mim. E eu disse, venham a mim, que eu resolvo tudo por você. Não veio. Então eu encerro, lembrando a nós crentes que somos uns felizardos, porque fomos eleitos, fomos escolhidos, fomos selecionados e considerados como pequeninos diante de Deus. E felizardos porque aceitamos o convite. Curiosamente, não tem um crente, verdadeiramente salvo, que sinta o mínimo de orgulho por esta parte. Estou aqui porque eu aceitei o convite. Fulano não aceitou, inferno. Eu aceitei, estou aqui. Se alguém pensar com esse coração, com essa atitude, está mostrando que não entendeu. Porque o crente, mesmo que ele não alcance exatamente onde essas verdades se encontram, mas ele aceita no seu coração, pela fé, que ele foi, pela vontade dele, sim.
mas ao mesmo tempo de uma maneira miraculosa, e pode usar o termo miraculoso aí, conduzido por Deus, mas não foi violentado por Deus, não foi forçado por Deus, foi porque quis. Então é válido um crente dizer, eu aceitei Cristo porque eu quis. Mas é bom ele fazer uma vírgula aí e dizer bem rápido, mas realmente, por cima de tudo isso, foi a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Mas me explica isso aí. Não, não sei explicar bem não, meu amigo. Eu só sei que eu fui porque eu quis, e eu humildemente digo isso, morrendo de vergonha, mas é fato, porque eu não me senti drogado, eu não estava drogado pelo Espírito Santo, eu não estava de olho duro, eu não estava com uma arma na testa, eu fui porque eu quis, chorando, implorando pela salvação dele. Agora, eu vou dar mérito a mim por isso? Nunca na vida. Mas que é verdade, é. Mas uma verdade que eu não considero, não. Eu considero que o que me alegra mesmo é a misericórdia dele sobre a minha vida. Então, nós crentes somos felizardos. E agradecendo a Deus por isso o tempo todo, louvando e vibrando pelo esse fato, esperando o nosso tão aguardado céu. E quem não tem Jesus Cristo no coração, pense nisso, considere, deixe de beicinho e de manha, ou disso, ou de aquilo, ou o que for, e no fim vá para os pés de Cristo e implore, todo dia implore humildemente, me dá salvação. Me dá salvação. Eu quero estar incluído, gostaria, te peço, para que esteja incluído entre os pequeninos. Me dá essa salvação. Acho difícil. Aqui é um pouquinho ousado da minha parte, mas eu acho difícil imaginar. Imaginação não vale muita coisa minha, não, viu? Mas acho difícil eu imaginar alguém no inferno que teve essa atitude diante de Deus, humilde, mas humilde mesmo, sem armas, e pedindo, Senhor, me ajuda, eu sou um miserável ser humano precisando de Cristo. Me ajuda, me dá fé, me dá sabedoria, me ajude. Eu não consigo conceber que alguém assim não vá gostosamente ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo ajude a nós crentes, já o temos habitando em nós, a sermos gratos e entender a responsabilidade que temos de cultivar isto, de trabalhar essa condição que nós temos, Senhor, de desenvolver uma intimidade maior contigo, ao ponto de chegar como Cristo te conheceu como homem. E obrigado pelo teu convite, que as pessoas para as quais nós lançamos esse convite, ainda lançaremos, se tu permitires, ao longo das nossas vidas, que essas pessoas tenham a felicidade de se humilharem e pedirem ajuda a ti, e eu creio que serão atendidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço e agradeço. Amém.